Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso online sobre o poder das palavras. E nós vamos falar hoje sobre o poder das palavras, principalmente sobre o tema cancelando palavras de maldição. Aqui embaixo do site você vai ver que tem dois botões. Um botão vai possibilitar que você baixe o nosso material didático, a apostila. Então, essa apostila ela é formada por slides de conteúdo dessa aula. Um outro botão vai possibilitar que você baixe o certificado de conclusão, porque esse curso online vai te dar grade também de aula de estudo para você poder agregar ao teu currículo estudantil, seu currículo teológico. Então é muito importante que você guarde isso bem aí, imprima com a folha bonita, guarde o certificado em casa. Também eu sempre lembro que você pode, você que fez a inscrição, você pode assistir com várias pessoas em casa esse material e baixar o certificado e colocar o nome de várias pessoas, né? Um certificado para cada pessoa. Assim todos os seus parentes, seus amigos queridos, seus colegas de estudo terão a mesma certificação pelo preço de um acesso apenas, tá? Isso é uma forma que nós queremos gerar facilitação na aprendizagem da teologia, da batalha espiritual, do ensino sobre o mundo espiritual, que é o foco do meu ministério. Para você que ainda não me conhece bem, eu sou Carlo Ribas, pastor evangélico, escritor, professor de teologia. Eu tenho uma história com o reino de Deus, porque nasci numa família distante do Senhor, uma família que praticava obras malignas, que era da feitiçaria, do ocultismo, e me converti ainda muito jovem, então comecei a estudar teologia. Me tornei um teólogo, fiz vários outros cursos de especializações, fiz doutorado, e hoje eu sou um ensinador religioso, um professor de Bíblia e um professor de teologia. Eu viajo várias cidades do Brasil e alguns países do mundo, ministrando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo e treinando equipes na área da teologia e nas áreas da batalha espiritual. Esse curso sobre o poder das palavras, ele vai se enquadrar muito bem dentro da teologia e dentro da batalha espiritual, porque, afinal de contas, é o que nós vivemos diariamente. Eu quero que você aí na sua apostila, você leia junto comigo a primeira página, a primeira tela, número 1 da apostila, que diz assim: você sabia que as suas palavras têm muito poder? Elas são a chave de entrada e abertura do mundo espiritual e, consequentemente, das reações do mundo físico em que vivemos. Olha só o que diz no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 19, que está aqui na tela. O próprio Cristo dizendo: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. As nossas palavras são essas chaves. Nós liberamos palavras que podem abrir ou fechar o mundo espiritual, dependendo da nossa sabedoria em usá-las. O que acontece é que muita gente esquece do potencial que nós temos nas palavras. Você já deve ter ouvido falar que as palavras têm muito poder, não é? Deixa eu tirar aqui o texto. Palavras têm poder. Antigamente os avós, né, os nossos pais diziam: olha, cuidado, não fala o nome do diabo que você chama ele, não fala desgraça que a desgraça acontece. E todo mundo aí tem uma história de ensino popular, de ensino comum sobre o poder das palavras. Desde que o mundo é mundo, nós aprendemos isso. Os nossos antepassados sabiam disso, as gerações passadas sabiam disso, que tem muito poder numa palavra liberada. Agora, qual que é o objetivo desse entendimento? Por que as nossas palavras são como chaves que abrem ou que ligam o mundo espiritual através de atitudes que nós temos aqui no mundo físico? Quando nós liberamos uma palavra, a palavra ela é o final de um pensamento, de um raciocínio. Então vamos começar de forma inversa. Eu sou uma máquina pensante, né? Você também, nós somos. Deus nos criou assim. A criação de Deus em nós
gerou o privilégio de nós podermos alterar a natureza das coisas, alterar o senso espiritual que nos rodeia. Só que isso nasce dentro do nosso pensamento, do nosso entendimento. O pensamento é formado pela cognição, pela condição que você tem de raciocinar, mas também ele é influenciado pelos fatores externos, é influenciado pelos fatores espirituais. A nossa mente é constantemente bombardeada por pensamentos espirituais, por influências espirituais. E quando nós falamos, isso significa que dentro de nós já houve uma mistura de influências do mundo físico, influências do mundo espiritual, circunstâncias que nós aprendemos, que nos cercam, e nós geramos dentro de nós uma mistura que se tornou a palavra. A Bíblia fala que a boca fala o que transborda o coração, ou a boca fala o que o coração está cheio. Então, por que o coração está cheio? Porque são funções da nossa cognição, da nossa formação de pensamentos, que vão para o coração. Você lembra de Hebreus capítulo 4, verso 12? Que diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é igual uma espada cortante de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, está apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, porque o coração tem pensamentos. E esses pensamentos vêm de uma somatória de circunstâncias que nós vivemos no mundo físico e no mundo espiritual. Por essa razão é que nós acabamos sofrendo influências malignas. Demônios agem sorrateiramente e escondidos na nossa vida para nos fazer pensar da forma com que eles querem e, com isso, gerar palavras de maldição. Então tem coisas que nós falamos e muita gente percebe isso, né? Mas tem gente que não percebe, que fala alguma coisa, uma besteira assim tremenda e depois diz, nossa, eu falei foi da boca para fora. Eu sempre brinco com os meus alunos que não tem como falar da boca para dentro. Da boca para dentro é só pensamento. Da boca para fora é que vira palavra. Então, quando nós falamos, nós nos tornamos responsáveis por cada palavra que nós liberamos. Por isso que o texto diz que nós temos as chaves do reino dos céus. E a nossa palavra é uma dessas chaves. Ela libera coisas ou ela trava coisas na vida dos outros ou até mesmo nas nossas vidas. O que é mais impressionante, que eu conheço ao longo desses tantos anos de ministério, mais de 2 décadas de ministério, são pessoas que estão completamente travadas, amaldiçoadas, porque não souberam guardar a sua boca. E aí ficam vivendo uma vida de miséria, uma vida de infelicidade, uma vida de dissabor, uma vida de doença, uma vida de falência, uma vida de incredulidade, uma vida de tantos males que a permeiam, porque não teve sabedoria no que falar, foi sendo guiado pelo inimigo nos pensamentos e, consequentemente, gerando palavras de maldição. Olha só esse texto que eu vou colocar na tela para você agora. Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. Olha que interessante, Deus falando que tomou por testemunha o céu e a terra. O céu significa mundo espiritual e a terra significa mundo físico. Lembrando que a terra também está fazendo uma relação ao homem, porque você sabe, Adão, o primeiro homem, vem do hebraico Adam. Sangue no hebraico, dam. Bem parecido com Adão. Adão seria o da terra, o terráqueo. E sangue, Adamar. Terra, Adamar. Sangue, Dam. E homem, Adam. Quando fala, hoje eu tomo o céu e a terra, o Senhor está falando, entre outras palavras, céu, o ambiente espiritual, porque você percebe, né, Efésios 6, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal dominadores e forças do mal das regiões celestes, das regiões dos céus. Os céus são regiões espirituais. E terra pode ser a terra, o planeta, mas podem ser as pessoas, a habitação da terra, pode ser as gerações, podem ser os habitantes, o mundo físico, a interação social. Então Deus está dizendo aqui que Ele toma como testemunha tanto a existência espiritual que é invisível aos olhos do homem,
quanto à existência física que é visível aos olhos dos homens. E diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. Olha que coisa incrível. A bênção e a maldição. Deus propôs bênção ou maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus nos deu a opção de escolher. Isso está escrito na página 2 da sua apostila, lá na tela 2 da sua apostila, que é uma apostila online. Nós é que decidimos o que queremos para as nossas vidas. Eu pergunto para você, o que você quer, bênção ou maldição? Com certeza, você está dizendo aí bênção, né? A não ser que você seja uma pessoa com problemas, e aí vai dizer maldição. Mas com certeza você está dizendo bênção. E aí minha pergunta é, se Deus te deu a opção de escolha, se Deus deixou você escolher, não é? Se Deus te deu o direito de optar entre vida e morte, bênção e maldição, você quer viver e quer ter bênção, por que é que em algumas áreas nós somos travados? Por incapacidade? Muito provável, nem tudo é maldição. Não vamos generalizar aqui e dizer que tudo é fruto do diabo, porque é muito mais fácil, né? Dizer que é fruto do diabo e não assumir as nossas incapacidades. Nós somos incapazes em algumas áreas, nós não somos bons em outras áreas, então tem coisas que são, né, a nossa inaptidão em fazer alguma coisa. Mas, se é uma área que você é bom no que faz, você tem capacidade de ser melhor e não consegue há muito tempo, porque você está travado e pode estar amaldiçoado. Então a minha pergunta é, se Deus deu a opção de nós escolhermos o nosso futuro, se vai ser bênção ou maldição, por que é que nós não escolhemos a bênção? Muitas vezes, nós queremos a bênção, mas nós não sabemos ativar a bênção na nossa vida. E nós acabamos sendo influenciados por pensamentos malignos que nos fazem ativar a maldição na nossa vida. E isso é terrível, nós precisamos pensar acerca disso. Olha, lá na tela 2 da sua apostila, diz bem assim: nós é que decidimos o que queremos para nossas vidas. Portanto, bênção ou maldição não são apenas consequências passivas e irrecusáveis que a vida nos traz. Não é tipo assim, aconteceu, fazer o quê? É o destino. Não. Frases do tipo, como aquele irmão é abençoado financeiramente, trazem a nós a ideia de que ele é um sortudo, que é um escolhido, ou que Deus o ama mais do que aos demais. Porém, o fato é que mesmo inconsciente, aquele irmão abençoado está fazendo algo para ser abençoado. Quem sabe ele está atraindo sobre a sua vida a bênção de Deus com seus atos, com suas palavras, com as atitudes espirituais. De mesmo modo, a maldição vem sobre a vida de quem a atrai. Olha só que interessante, insubordinação espiritual. Aquela pessoa que não é subordinada espiritualmente, né? Não deixa Deus decidir sobre a sua vida, não aceita a palavra do seu pastor, do seu líder, acaba se tornando um insubordinado. Má vontade em fazer as coisas. A Bíblia fala, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que faz as coisas de qualquer jeito, com má vontade, recebe uma maldição. Olha, maldito o homem que faz as coisas do Senhor relaxadamente. Palavras de desprezo. Sabe aquela pessoa que não consegue ver alegria na vitória do outro e acaba desprezando? Quando o irmão faz bem feito uma coisa, aí a pessoa fala assim, não fez mais que obrigação, não sei o quê, despreza. Isso também acumula maldições sobre nós. Infidelidade, pensamentos distantes de Deus e tantas outras coisas trazem maldição para as nossas vidas. Muitas são as razões para uma vida estar trancada, presa, amarrada em uma maldição. Então, o que escolher? Eu pergunto para você, bênção ou maldição? Quero lembrar você que existem entidades do espiritismo que são conhecidos, né, por trancar a vida das pessoas. O exemplo é o tranca-rua. E o tranca-rua, ele só pode agir na vida de alguém se ele tiver o direito legal para fazer isso. Então, como é que ele vai agir na vida até mesmo de um cristão? O cristão precisa estar em pecado, porque o pecado nos separa de Deus, não é? Os nossos pecados nos afastam do Senhor e as nossas ações impedem com que o Senhor olhe para nós e nos veja. Está lá em Isaías, eu vou abrir aqui no meu iPad, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no meu iPad, Isaías 59, 2, diz bem assim na tradução Nova Almeida atualizada. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus,
E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, quando nós pecamos e quando nós somos iníquos, nós damos legalidade para os demônios agirem. Mas como que os demônios vão ser atraídos para a nossa vida através do nosso pecado? Por conta das muitas maldições que nós recebemos, que nós mesmos adquirimos, por palavras como essas que eu falei, palavras de desprezo, insubordinação espiritual, palavras de maldição, de tristeza, né? Aquela pessoa que vive rancorosa, e nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, ok? Existe uma ótica sobre o que é uma maldição. Eu gostaria muito de definir isso para você, meu aluno, porque tem gente que exagera, né? Tem gente que vai achar aí que tudo é maldito, que tudo é maldição. Não tem aquele povo que acha que jogar bola é do diabo, é maldição, que a mulher não pode usar um brinco e tal. Ok, né? Não vamos entrar na doutrina, tem igrejas que são mais rigorosas com a doutrina, mas também tem pessoas que exageram, em vez de usar um brinco, usam um abajur ali, um abajur não, como é que chama? Um lustre, exageram na maquiagem, na roupa. Tudo tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, a mulher tem que saber, não só a mulher, o homem, tem homem que também exagera, enfim, mas nós temos que ter uma definição exata do que é maldição. Na tela 3 da sua apostila, ou na página 3, diz assim, ó, o que é exatamente uma maldição? Perceba a nossa definição, tá? É tudo aquilo que te impede, retira ou distancia da bênção de Deus. Ó, te impede de ser abençoado, ou retira uma bênção que você tinha, ou te distancia. Você vê a bênção de Deus, mas você não consegue chegar nela. Sabe aqueles quase na vida, assim, tipo, quase deu certo. Eu sempre cheguei perto, pastor, mas nunca consegui alcançar. Isso pode ser fruto ou resultado de uma maldição. Portanto, muitos podem estar amaldiçoados e nem ao menos perceberem. Olha, atenção aí para a página 3 da apostila, porque isso é muito sério. Presta atenção, porque, ó, eu vou ler até de novo. Portanto, muitos podem estar amaldiçoados e nem ao mesmo percebem, porque ainda assim estão vivendo de forma mediana. Talvez não seja ainda este o caso, mas você poderia estar muito melhor do que está hoje. Seu coração poderia estar realizado e feliz, ou ainda você poderia estar desfrutando de uma condição financeira melhor. Algo no passado distante ou recente pode ter causado um bloqueio no mundo espiritual, não permitindo que as bênçãos de Deus cheguem até você. O problema é que, como somos seres extremamente adaptáveis a toda e qualquer situação, passamos a viver abaixo do que Deus quer para nossas vidas, sem perceber que há algo errado. Pense comigo, existe algo na sua vida que poderia melhorar? Algo que você tem condições e capacidade de viver melhor? Se nesta área não há uma melhora, pode haver então uma maldição impedindo o seu crescimento. Queridos, isso é muito sério, porque quando nós pensamos maldição, a gente sempre vai pensar assim, eu pelo menos sempre pensava assim, o irmão é amaldiçoado, então o cara está com AIDS, está com câncer, o cara teve um acidente, amputou as pernas, os braços, os filhos todos morreram queimados no incêndio. Parece que é uma coisa terrível, uma coisa assim que o inferno veio e dominou. E nem sempre é isso. Eu vejo pessoas de extrema capacidade filosófica, mental, intelectual, que estão trabalhando de forma, não é demérito trabalhar de forma braçal, não é demérito, mas estão trabalhando em profissões que não exigem o conhecimento, a sabedoria, a classificação acadêmica daqueles que ali estão. Então o camarada é um advogado formado, um médico, sei lá, e de repente está trabalhando de auxiliar de expediente numa empresa. Como assim? Eu não consegui passar na OAB, eu formei em Direito, mas não consegui passar no exame da ordem. Quantos passam? É difícil, claro que é, mas eu conheço pessoas que você olha para eles e diz, não, esse cara não tem a OAB, pelo amor de Deus. OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. E passou. E por que aquele outro que é mais capaz,
que é mais inteligente, que tem mais sagacidade e sabedoria, por que ele não conseguiu passar? Está travado numa maldição. Por que outros vão e fazem um concurso público e são chamados, são aceitos, passam, e aquele ali que é mais capaz não consegue passar? Você já parou para pensar que talvez você esteja debaixo de uma maldição? Você já botou currículo em tudo para trabalhar e ninguém te chama? E outros menos capacitados estão sendo chamados? Então não é a questão da capacidade, é a questão de um bloqueio espiritual que pode ter havido no seu passado recente ou distante por 3 maneiras que nós vamos estudar nisso, tá? E essas 3 maneiras estão aí na página 4 da sua apostila, ok? Veja aí, na página 4. Eu sempre indico para os meus alunos, tanto os alunos dos cursos de especialização em batalha espiritual, quanto os meus alunos do CETIB online, quanto os alunos dos seminários ou dos cursos online que nós ministramos, que assistam às aulas com fone de ouvido, não é? E com a apostila já no iPad, num celular, né? De repente tá com o celular na mão, assim, tá lá, porque consegue ver e acompanhar a aula junto comigo. Então aí na página 4 diz assim, ó: analisaremos nesse curso 3 possibilidades. Quais são elas? Palavras ditas por você sobre você mesmo, que bloquearam a sua vida. Entendeu? Coisas que você diz sobre você mesmo. Você já vai entender que tem um tópico só sobre isso. A segunda possibilidade, palavras ditas por outras pessoas para você que bloquearam a sua vida, ou seja, alguém te amaldiçoou. E a terceira possibilidade, palavras que você disse a alguém, mas que bloquearam a sua vida. É a história de que o tiro saiu pela culatra. Você quis fazer o mal para alguém, mas o mal acabou pegando em você. Aí você vai dizer, não, pastor Credo, misericórdia, eu sou crente, como é que eu ia querer o mal para alguém? Mas você talvez não, você nasceu no lar cristão, mas quem não nasceu, né? Como eu me converti na minha juventude, o que eu fiz lá no passado? Ah, mas Jesus, a cruz superior a tudo, isso é eu que ensino, sim. Mas tem coisas que nós ficamos maquinando na nossa mente. Nós pedimos perdão da nossa vida passada, quando nós aceitamos a Jesus, mas lá na frente volta no nosso coração aquela maldade que nós fizemos no passado e nós aceitamos como nossa aquela maldade. Porque todo o intento do coração do homem é mau. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, em cada um desses casos, nós estaremos analisando apenas o contexto das palavras ditas, ok? Legalidade, atitudes ou qualquer outro aspecto. Nós vamos ver de uma forma um pouco mais superficial, porque não é o interesse desse estudo. Quem sabe a gente pode fazer um outro estudo sobre isso, mas nós vamos trazer isso de forma superficial para dar um entendimento do conteúdo. Mas o objetivo deste curso são as palavras ditas, ok? Então vamos lá. O primeiro desses 3 tópicos é palavras ditas por você sobre você mesmo. Pode alguém dar um tiro no pé e se auto-amaldiçoar? Não é? Ou, não sei se eu até vou tirar o alto, né? Se amaldiçoar. Alguém pode dar um tiro no pé? Pelo amor de Deus. Muitos temos a dizer sobre nós mesmos. Muito temos a dizer sobre nós mesmos. Isso é incrível. A palavra, ela é... Deixa eu botar um versículo para vocês aqui. Em Provérbios 25, 11. Olha isso aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, a palavra bem colocada, com sabedoria. Maçãs de ouro. Você parou para pensar numa maçã de ouro? Qual o valor disso? Imagina assim, ó, o tamanho da minha mão, assim, uma maçã de ouro. Aqui está no plural. Como maçãs de ouro, numa bandeja de prata. Imagina uma decoração, né, de um rei. Uma bandeja de prata grande, coloque aí, imagina, 5 ou 6, meia dúzia de maçãs de ouro maciças, ouro 24 quilates ou 18 quilates, maciço. Qual é o valor disso? Com certeza vale muito dinheiro, né? Eu acho que o preço é inestimável. Não tem como calcular um preço desse. Então, quando Salomão escreveu isso, né, e Salomão foi o homem mais sábio de toda a humanidade, tá? Não só do tempo dele, mas mais sábio de todos os tempos, de lá para cá, né? Todo o tempo, desde do Velho Testamento até agora, não houve um homem mais sábio que Salomão. Einstein,
Não, Salomão foi homem, mas sabe? Então ele comparou uma palavra bem colocada, uma palavra certa, bem dita, né? Como uma maçãs de ouro, uma bandeja de prata. Então não tem preço, é inestimável esse valor. E ele diz mais, ele diz que isso é a palavra dita a seu tempo, lá em Provérbios 25, 11. É mais ou menos um atirador de flechas, né? Você já parou para pensar nisso? Quando um atirador de flechas, ele acerta o alvo, qual que é o objetivo do atirador de flechas? É acertar o alvo. Saber colocar uma palavra certa é como acertar o alvo, não é? Imagina, um atirador de flecha acerta bem no alvo, aí ele grita bem assim, ó, bem na mosca, feliz por ter acertado. É o que nós temos que pensar todo o tempo quando a gente libera uma boa palavra de bênção sobre nós mesmos. Bem na mosca. Coisas bacanas, né? Tipo, eu vou conseguir. Vai dar certo. Deixa comigo. Eu me sinto muito satisfeito quando eu acerto. Eu gosto de acertar. Quando eu tenho alguma dificuldade, um medo, e eu acabo, por coragem, vencendo esse medo, eu libero uma palavra antes. Eu falo assim, eu vou conseguir. Não, em nome de Jesus, eu vou conseguir isso. Aí eu vou e consigo, eu me sinto realizado. Agora tem gente que gosta de falar a palavra de maldição. E como que ele se amaldiçoa, né? Olha esse tópico, que forte. Palavras ditas por você sobre você mesmo. Quer ver? Eu peguei umas frases aqui, tá aí na página 5 da sua apostila. Quer ver? Vou ler para você aqui, ó. Coisas do tipo, sou um infeliz mesmo. Eu já ouvi tanta gente falar isso. Ah, infeliz. Eu sou um infeliz mesmo. Claro que deu errado comigo. Olha o que azarado que eu sou. Mas como eu sou ruim. Mas claro que eu não ia acertar. Nunca eu ia conseguir fazer isso. Eu não consigo. Não dará certo. Isso aos poucos vai sobrecarregando a nossa vida espiritual e causando danos na nossa existência física, porque vai bloqueando as bênçãos de chegar até nós. E isso nós chamamos de maldição. Imagine você que você vai colocando um tijolinho cada dia, uma palavra ruim que você coloca aí na sua vida sobre você mesmo, vai formando uma muralha, chega um dia que não tem mais condição de as bênçãos chegarem até você. Há um bloqueio das bênçãos na sua vida. Existem pessoas que fazem pior, tá? Tem como ser pior que isso, pastor? Tem. Tem gente que nas crises, nos momentos de descontrole emocional, eles falam coisas piores, eles dizem coisas assim, eu queria ficar um ano doente para ver o que você faria sem mim, ou como ficaria esse lugar. Eu prefiro morrer do que viver mais um dia aqui. Ou coisas assim, tipo, o cara quer fazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira boba, e aí o cara fala assim, cadê seu carro? Ah, roubaram o meu carro. Olha que absurdo, que brincadeira mais estúpida, não é? Ou liga, eu tenho um caso aqui, vou contar pra vocês um caso. Teve um menino, foi minha ovelha, estava morando num outro estado, estava morando no Rio Grande do Sul. E um dia ele ligou para os meninos da igreja e falou assim, ele mentiu, ele falou assim, olha, tudo bem, aqui é o primo do fulano, não é? Falou para um menino da igreja, tudo bem, e aí? Só estou ligando para dizer que o fulano sofreu um acidente de carro e morreu. Olha que brincadeira mais idiota. Nossa, todo mundo ficou muito triste, né? Ficaram um ligando pro outro, dizendo, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. No dia seguinte, esse rapazinho bobo apareceu lá na cidade, estava de férias, dando risada na cara dos bobos. Todo mundo tá triste, chorando por causa dele, dando risada. Até o pai dele, que era separado da mãe, ficou sabendo, não sei como, estava desesperado que o filho tinha morrido. Aí falou, não, seus bobos, era brincadeira, pegadinha, peguei vocês e tal. Passou um tempo, voltou de férias para a cidade dele, foram viajar com os amigos de uma cidade para outra. Um amigo se perdeu na direção, bateu de cara num viaduto, errou a mureta do viaduto. E o carro bateu no viaduto e caiu e matou todo mundo. E ele foi o último a morrer. Ele ficou ainda no hospital alguns dias, todo arrebentado, e morreu. Gozado, né? Um mês e pouco antes ele fez esse trote, falando que ele tinha morrido. Aí acontece isso. Ele liberou uma palavra de maldição sobre a sua vida. Muito perigoso. Vamos lembrar de Mateus 16, 19? Eu vou colocar de volta aqui. Eu gosto de fazer isso. É bem didático, né? Olha que Mateus 16, 19 diz.
Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, preste atenção, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Você falou uma palavra de maldição, mesmo que você fale, sem que ele está repreendido, está amarrado. Não, você já falou, você ligou na terra. Lembra aqui a palavra, presta atenção aqui, vou mostrar para vocês aqui com o dedo, terra, céus. Lembra de Deuteronômio que nós lemos? Deuteronômio 30, 19, Deus falando, eu pego a terra e os céus como testemunha, de que eu dei para vocês vida ou morte, bênção ou maldição, vocês que escolhem. Então assim, tudo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, tome cuidado com o que você fala. Em nome de Jesus, pare com essa mania de lamúria, de ficar, vida, céus, porque você está se amaldiçoando. Você precisa mudar o seu hábito de falar. Tome cuidado, palavras não voltam, elas não voltam. Elas entram no mundo espiritual e causam um estrago terrível. Tome cuidado. Tudo que você ligar na terra, através da sua palavra liberada, terá sido ligado nos céus. Ok? Um outro ponto que nós vamos ver nessa aula está aí na página 6 da sua apostila, palavras ditas por alguém contra você. A famosa palavra de maldição. Tá? As palavras de maldição sobre um cristão autêntico e que vive em santidade não surtem efeito, ok? Pois ele é guardado pelo Senhor. Porém, uma palavra contra uma pessoa que vive em pecado, que não leva a sério a sua conversão, ou mesmo vive uma vida na igreja, mas vai nos eventos mundanos, né? Vai ao culto, toma santa ceia, mas vai numa festa, bebe, fuma, comete adultério ou fornicação, né? Enfim, mentiras, trapaças, tem uma vida de pecados. Né? Essa pessoa não tem a proteção de Deus. Por quê? Porque não tem temor. Quem peca assim, descaradamente, não teme a Deus. Ele relativiza tudo na vida espiritual, ele acaba não temendo a Deus. E aí, o Salmo 34:7, estou colocando aqui para você na tela, olha aqui, Salmo 34:7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha, presta atenção, não está falando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que creem em Deus, ou daqueles que amam a Jesus, ou daqueles que congregam na igreja, ou daqueles que leem a Bíblia. Não, está dizendo que o anjo do Senhor, proteção espiritual, acampa-se ao redor dos que o temem. Tem muito crente que não teme mais a Deus, porque é um pecador contumaz. Ele segue pecando como se Deus não estivesse ali do lado dele. E aí, esse salmo de Davi demonstra exatamente isso, que Deus só está protegendo quem teme ao Senhor. Então, temor é seguir suas leis, fugir do pecado, saber que isso desagrada a Deus. A pessoa que peca sem temor não tem proteção espiritual e está fadada a ser amaldiçoada por palavras de outra pessoa. O que vai acontecer? Qualquer um que liberar uma maldição sobre a sua vida vai pegar porque você não tem proteção espiritual. Isso acontece muito fácil, né? Existem casos aí de ódio em que uma pessoa deseja tanto mal para outra que as suas palavras malditas são carregadas dessa emoção, desse desejo maldoso e alimentam os demônios para agir. Aí o ódio da pessoa vai alimentar um demônio que vai fazer essa maldição pegar naquela pessoa. A dor ou a frustração pode gerar um malefício em palavras contra nós. Imagina aí uma pessoa que foi abandonada e tem o coração dilacerado pelo abandono, né? Ou ainda pode acabar gerando uma maldição sobre quem o abandonou. Patrões que amaldiçoam os empregados que saíram e abriram seus próprios negócios. Então imagina, né? O empregado tem o direito de abrir o próprio negócio. O patrão foi lá e amaldiçoou para que ele nunca pudesse prosperar, que nunca saísse do chão, que nunca conseguisse ter sucesso na sua empresa e o empregado acabou realmente não tendo sucesso, porque estava com a vida com legalidades espirituais, a maldição do patrão pegou, do ex-patrão, né? Pegou. Pais que amaldiçoam os próprios filhos. Essas palavras são como flechas inimigas lançadas contra nós diariamente. No encerramento dessa aula eu vou falar sobre 3 casos que eu enfrentei como pastor, como auxiliador da igreja, de maldições que nós conseguimos cancelar por palavras, tá? 3 casos distintos, então fique comigo até o final, por favor. E na página 7
tem o terceiro tópico. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tem o terceiro tópico, que é o tópico palavras ditas por você para alguém. Essa aqui é tremendo. Tá? É quando a pessoa quis o mal para o outro e acabou que o mal pegou nele mesmo. O tiro saiu pela culatra. Tá? Então vamos lá. Em um momento de dor, indignação, raiva, frustração, você liberou uma palavra de maldição contra alguém, mas esse mal voltou contra você e o dano foi maior na sua vida do que na vida da pessoa que você amaldiçoou. Parece absurdo, né? Mas muitos de nós tivemos uma vida distante de Deus antes de nos convertermos e alguns procuraram feiticeiros para realizar trabalhos de magia contra pessoas, fizeram mandingas, lançaram maldições. Outros estão assistindo esse curso, estão desviados nesse momento. Outros estão assistindo esse curso e nem cristãos são, mas querem aprender sobre isso, estão vivendo uma vida de maldição e aí resolveu comprar o curso para poder aprender. Então, muito cuidado, porque de repente você é alvo do mal que você quis fazer para uma outra pessoa, tá? Então, quando nós fazemos um mal para alguém, esse mal acaba voltando contra nós. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa história está descrita aí na página 7 da apostila. Eu usei o nome do menino como Flavinho, tá? É uma historinha, né? Uma ilustração. Certa vez, o Flavinho, que era um garotinho de 7 anos, chegou em casa da escola indignado, bravo demais, falando com o pai dele: eu queria que o Joãozinho morresse, eu queria que ele ficasse doente, que ele nunca mais fosse para a escola, eu odeio o Joãozinho. Aí o pai, preocupado com o menino de 7 anos, tendo um ódio desse, né? Perguntou: mas filho, o que aconteceu? Ah, o Joãozinho caçoou de mim na frente de todo mundo, brigou comigo e todo mundo ficou rindo da minha cara e eu fiquei envergonhado. Eu queria que ele ficasse doente, que ele pegasse todo tipo de doença e nunca mais fosse para a escola. O pai viu esse desvaneio do filho, essa tristeza ali, esse momento de dor dele, como uma chance ou uma possibilidade de ensinar uma lição. Então pegou o menino, levou no quintal, tinha uma camisa branca secando no varal, aí uma distância aí de uns 2, 3 metros. Ele pegou um saco de carvão, esses normais aí de fazer churrasco, colocou no chão e disse pro filho dele: ó, você não pode sair desse lugar que você tá. Lá na camisa branca é o Joãozinho. E esses carvões são todas as doenças, as coisas ruins que você quer que aconteça com ele. Você quer que um cachorro morda ele? Você pega um carvão e fala assim: o cachorro vai morder nele, você joga lá. Você quer que ele fique com gripe? E assim por diante. O menininho, o Flavinho, achou uma boa ideia, porque afinal de contas ele ia poder se vingar do Joãozinho, né? Mesmo que alegoricamente. Mas ele achou uma boa ideia, acabou se divertindo, criança se diverte fácil com essas coisas, e ficou jogando os carvões ali, tentando, e viu que quando ele jogou os primeiros, ele viu que era mais difícil do que ele pensava, porque o carvão é leve, não chegava tão fácil na camisa, ele se esforçou muito e foi indo. Bom, algum tempo depois, ele tinha jogado todos os carvões e ele voltou feliz contar pro pai que alguns ele tinha conseguido acertar na camisa. Não todos, claro, né? Mas bota aí, alguns ele tinha conseguido acertar. Então ele estava feliz que ele acertou ali 10 ou 12 carvões naquela camisa, ele estava muito feliz. E ele falou pro pai: ó, pai, eu consegui acertar ali 10 ou 12 vezes na camisa, então várias coisas ruins aconteceram com o Joãozinho. O pai falou: então, tudo bem então agora vem comigo que eu quero te mostrar outro lado da história, outro lado da moeda. E levou o menino até um quarto da casa, que tinha um espelho muito grande, que dava para o menino se ver de corpo inteiro, e colocou ele de frente para o espelho e disse: ó, se olha aí. Quando o menino se viu no espelho, ele se assustou, porque ele estava todo coberto de fuligem do carvão. Ele estava coberto de sujeira, só dava para ver os olhinhos azuis dele. E ele se assustou com aquela cena. E o pai falou: olha, filho, toda vez que você deseja o mal para uma pessoa, até pode acontecer de um pouco desse mal pegar a pessoa. Mas a maior parte desse mal vai ficar sobre você. Você acertou 10 ou 12 carvões no Joãozinho. Mas olha, você está todo sujo de fuligem de carvão. Todo o mal ficou em você. Então, essa lição, embora infantil, é uma lição muito propícia e muito verdadeira. Muitas coisas nos bloqueiam hoje porque nós desejamos o mal para as pessoas. É o caso daquela mulher invejosa que via uma amiga, uma vizinha, uma parente ter um casamento feliz, com filhos, e essa inveja fazia ela liberar palavras: ah, isso aí é falso, isso é de fachada, aposto que eles brigam em casa. Só que acabou percebendo que passaram-se 10, 20 anos, e quem vive brigando em casa e vive um casamento de fachada é ela.
e os outros vivem felizes. Ela acabou amaldiçoando seu casamento com essas palavras. Tem que se tomar muito, muito, muito cuidado, ok? Deixa eu contar para vocês alguns casos que eu enfrentei ao longo dos anos no ministério, para vocês entenderem sobre palavras de maldição, tá bom? Então vão ser alguns casos, tá? Eu tenho 3 aqui na minha planilha, aqui no meu script, mas vamos ver se de repente esses 3 cabem aqui nessa 1 hora de aula. Talvez passe um pouquinho de 1 hora, mas o padrão sempre das aulas, dos cursos online, é 1 hora, senão fica muito cansativo, você fica mais de 1 hora assistindo. O primeiro caso, eu vou contar o caso de um rapaz que eu fui atender numa igreja que eu estava ministrando uma série de estudos, toda sexta-feira, por 2 meses. Eram 8 estudos sequenciais. Esse rapaz chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um problema. Ele estava vendo essa atitude como um problema. Eu falei, qual que é o seu problema, querido? Ele falou, eu sou homossexual. Quando eu olhei para ele, eu não via nele nenhum trejeito homossexual. Né? Eu falei, certeza que você é? Você não tem jeito, né? Gente, eu sou meio ignorante para essas coisas. Assim, eu não sou uma pessoa que sabe lidar bem ainda. É um assunto muito novo para a igreja, né? Mas normalmente você percebe que o camarada é homossexual porque ele tem um trejeito afeminado, né? Esse rapaz não tinha, ele era extremamente normal. E ele falou, pastor, pior, eu não só sou homossexual, como eu tenho um relacionamento sério com um homem. Só que o meu problema é que todas as vezes que eu tenho relações sexuais com esse homem, e ele vai embora, eu me sinto nojento, eu tenho nojo de mim. Eu entro no chuveiro para tomar banho, para me lavar, e eu lavo o meu corpo com aquela esponja de lavar louça. Sabe aquela amarelinha e verde? Só que eu lavo com o lado verde, que é o lado de lavar panela. E ele mostrou os braços, estava todo arranhado, porque ele se esfregava, porque ele sentia nojo do pecado que ele havia cometido. Eu falei, olha, esse caso aí não é opção sexual. Esse caso aí não é que você nasceu homossexual. Não é que você foi no Pai de Santo, na Umbanda, seja lá onde for, entrou uma pombagira em você. Não. Esse caso é uma maldição. Me parece muito com uma maldição. Você lembra se você foi amaldiçoado alguma vez? E fui conversando com ele. E ele, não lembro e tudo mais e tal. E era difícil lembrar. Por quê? Porque situações traumáticas da nossa vida, o nosso intelecto, nossa psique, ela tende a guardar, esconder isso, a recalcar isso, para evitar o nosso sofrimento. Trauma. Você sabia que tem gente que teve amnésia de traumas? Tem casos de abuso sexual na infância que o adulto hoje não lembra, ele ficou com um estado de amnésia porque o corpo dele escondeu para ele não sofrer. Então eu percebi que ele não lembrava, o que eu fiz? Eu orei com ele. Falei, vamos orar? E nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, traga à luz tudo que está oculto nas trevas, que esse jovem sofreu e que trouxe essa dor para ele hoje. Uma oração mais ou menos assim. Aí a gente estava lá depois do culto, tomamos um café, tinha uma praça de alimentação na igreja muito boa, muito grande, e de repente ele lembrou, ele falou, pastor, aconteceu um episódio quando eu era criança, mas era 5 anos de idade, sabe se é isso? Me conte. Eu tinha um vizinho de 8 anos de idade, 3 anos mais velho do que eu. Esse vizinho era muito maroto. E esse vizinho, uma vez, ele veio na minha casa e ele baixou as minhas calças e baixou as calças dele e ficou me molestando. Ficou mexendo no meu órgão genital. Mas eu era um garoto de 5 anos de idade. O meu pai, um senhor muito religioso, né, muito tradicional, entrou bem na hora e viu. E além de expulsar o coleguinha da casa, o vizinho, o meu pai me ofendeu, me acusou de várias coisas, e entre elas o meu pai disse, você vai ser homossexual, porque você é homossexual, você é isso, você é aquilo, seu isso, seu aquilo, e falou várias palavras muito duras. E ele, menininho de 5 anos, né, recalcou isso. E eu falei, olha, pode ser que o seu pai liberou uma maldição na sua vida. Seu pai está aí para a gente conversar? Não, não está.
Você consegue trazê-lo na outra semana? Ah, pastor, eu consigo trazê-lo. Então traga que eu quero conversar com ele. Aí trouxe. Chegou aquele senhor na outra semana, terno, gravata, bem crentão, tradicional, aquela Bíblia pentecostal desse tamanho. Depois do culto sentei com ele, conversei, expliquei, e ele irredutível. Não, eu jamais, eu nunca amaldiçoaria meu filho, não sei o quê. E eu vi que a mãe do rapaz estava o tempo todo assim, em oração, sabe, em espírito de oração, aquelas mulheres de oração. Até que uma hora eu falei para ele, olha, o senhor não precisa ter vergonha de assumir se o senhor errou. Ninguém aqui está livre de errar. Mas o pior é que o seu filho está clamando, está chorando, por causa da condição que ele está vivendo hoje. Aí o filho olhou para o pai e falou, pai, por favor, pai, o senhor lembra sim. Se eu me lembro, o senhor se lembra e tal. E aquele senhorzão, ele se desmontou. Ele começou a chorar, desesperado, abraçou o filho. A mãe veio e abraçou, eu abracei. Ele começou a chorar, ele disse, filho, me perdoa, eu sofro com isso todos os dias até hoje. Só que eu tinha vergonha de falar. Quando eu via você se relacionando com homens, eu sabia que a culpa era minha. E eu tenho sofrido com isso todos os dias. Então, olha só, uma palavra de maldição acompanhou esse jovem vários anos, décadas, né? Até que o pai liberou perdão. O pai não sabia orar. Aí eu fui conduzindo a oração. Né? Ele sabia orar outras orações, essa eu não sabia. Eu fui conduzindo, falei, repete comigo. E fui conduzindo a oração, ele foi repetindo. E houve uma libertação. Eu acompanhei o caso desse menino mais meses pra frente, e ele realmente abandonou a prática e se tornou um homem heterossexual. Então, quer dizer, era uma palavra de maldição sobre a vida dele. Um outro caso de uma aluna minha do CETIB, ela é uma jovem, se eu não me engano, ela tinha aí por volta de 30 anos de idade, e essa jovem não casava. É normal, tá? Você que é mulher, tem 30 anos, não casou, você não tá amaldiçoada, tá? Mas é normal. Tem mulher que vai casar com 40, com sei lá quantos, né? Normal. Tem menina que casou com 17, a minha esposa casou com 17, né? Comigo, quase 18, faltava um mês para 18. Tem mulher que casa com 20, não, mas não é o problema. Mas o caso dela era diferente, porque ela já tinha ficado noiva de um rapaz quando ela tinha 23 anos. Um mês antes do casamento, o rapaz rompeu o noivado. Ela ficou noiva de um segundo rapaz com 25, 26 anos. Um mês antes do casamento, ou semanas antes, ele rompeu o noivado. Um outro rapaz, um segundo pretendente. E agora com 30 anos, 29 ou 30, ela estava noiva de um terceiro rapaz. E ela veio falar comigo desesperada que ele tinha desfeito o noivado pouco tempo antes do casamento. Parece muito estranho. 3 rapazes diferentes. Ela é uma moça bonita, de boa família, cristã, formada, pós-graduada, trabalhava, tinha sua independência, inteligente, articulada. O que estava acontecendo? Aí eu falei para ela, mas na hora assim, sabe, veio o discernimento, eu disse, você é filha única? E ela falou, sou. Seu pai alguma vez, ou várias vezes, disse para você assim, você é princesinha do papai. Você nunca vai casar com ninguém, você vai ficar com o papai para sempre. Você vai ficar aqui morando com o papai pro resto da vida. Jesus vai voltar e você não vai casar. E ela pegou e abriu os olhos assim e disse, todo dia meu pai fala isso. Meu pai fala todo dia para mim isso. Seu pai, sem querer, bloqueou sua vida afetiva e bloqueou você de casar. Você tem que chegar pro seu pai e dizer, pai, eu sei que eu sou sua princesinha, eu amo quando o senhor fala isso, eu me sinto amada e valorizada. Mas essa palavra está me bloqueando, eu preciso que o senhor libere uma palavra assim. Você vai ter um bom casamento, Deus vai preparar um bom esposo, você vai ser feliz em nome do Senhor Jesus. Então parece bobeira, mas você percebe, você que é meu aluno, minha aluna, percebe a sutileza de uma palavra que bloqueou a vida de uma pessoa. A sutileza, né? Um outro caso é o caso do rapaz, esse caso é incrível, 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 incrível. O rapaz era filho de uma família de advogados, muito ricos, muito ricos. Então tinha o pai, um advogado de muito sucesso, a mãe, uma advogada de muito sucesso, e ele no 8º período de direito, certeza que ia ser um advogado de muito sucesso também.
todos eles crentes, tradicionais. Até que um domingo foi um jovem missionário na igreja falar sobre missões e Jesus chamou aquele jovem, o estudante de direito. Acendeu uma chama de missões no coração dele. Quando ele chegou à noite, na segunda, terça-feira, num jantar de família, ele disse, olha, pai, mãe, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Ah, qual é? Eu decidi ser pastor, eu vou fazer missões. Eu vou trancar a faculdade de Direito, vou para o seminário e depois disso eu vou para o campo missionário. Eu recebi o chamado, acendeu em mim a chama das missões. E aí a mãe, não, você não vai, você vai concluir a faculdade. O pai também, não, você vai concluir e tal. E ele, não, pai, mãe, eu vou trancar e eu vou fazer missões, eu estou sentindo o chamado, eu não posso abandonar o chamado, Jesus está me chamando. Não, você não vai, porque pastor passa prova, pastor fica pedindo esmola o tempo todo e migalhas para comer, para comprar comida. Não, você não vai passar por isso não. Primeiro, primeiro você se forma em direito e depois você se formar, fizer uma carreira, construir sua carreira, tiver dinheiro. Aí lá no futuro aí você vai pro seminário, aí você pode brincar de ser missionário, brincar do que você quiser. Mas primeiro você vai se formar. Não foi para isso que eu tive um filho. E ele bateu o pé firme e falou, não, eu sou de maior, eu sou responsável pela minha vida, eu senti o chamado e eu vou ser missionário, eu vou para o seminário, eu vou trancar a faculdade. E foram discutindo e aquela discussão foi ficando mais acalorada, até que a mãe liberou uma palavra maldita, terrível. Ela disse, então vai, mas você vai ser um mendigo de gravata. Porque é isso que um pastor é, um mendigo de gravata. Tem que ficar pedindo esmola, implorando dinheiro para todo mundo o tempo todo. Aí o menino se levantou, saiu ressentido com a mãe, trancou a faculdade, fez seminário, se formou, foi para o campo missionário e nunca rompeu no ministério. Nunca rompeu. Sempre precisava pedir ofertas, doações, sempre estava atrasado tudo, vendendo almoço para comprar janta, desesperadamente. Desesperadamente. Ele se tornou um mendigo de gravata. Até que entendeu do poder das palavras, repreendeu, cancelou essa palavra, e aí gerou um decreto no mundo espiritual, que eu vou ensinar vocês logo a seguir. Gerou um decreto, e esse decreto criou uma bênção, e aí ele pôde deslanchar no mundo espiritual. Os pais já haviam morrido, então não tinha como os pais cancelarem. Então ele gerou um decreto, e eu vou explicar isso para vocês. São 3 histórias incríveis, né? Que trazem até medo. E esse medo, ele precisa ser transformado em temor, porque é o temor que traz a proteção, tá bom? Na página 8 da sua apostila aí, tem uma pergunta, não é? Como cancelar uma palavra de maldição? Vamos comigo. Até aqui já compreendemos uma série de princípios espirituais que nos garantem proteção, não é? Fidelidade, você andar em santidade, etc. Porém, para cancelar palavras de maldição que já estão liberadas, precisa tempo, concentração no trabalho, mapeamento espiritual e clareza. É necessário fazer uma varredura na sua vida, buscando onde está o ponto inicial de cada maldição. Vamos pegar exemplo? O caso do rapaz, o advogadinho, né? O estudante de direito. Depois que ele estava no ministério, já passando prova há muitos anos, ele lembrou da palavra que a mãe liberou. Então ele ficou muitas vezes orando e pensando, Senhor, onde eu errei? Tentando novas formas de gerenciar o seu ministério, tentando novas maneiras de fazer missões e sempre dando errado. Até que ele pensou, não, isso é espiritual, não é possível. Deixa eu voltar na minha memória, trabalhar a minha memória e encontrar onde é que está o furo da bala. Igual o rapaz que o pai amaldiçoou. Onde é que está o furo da bala? E aí, esse encontrar a palavra de maldição é muito importante para você poder fechar essa porta. Voltamos para Mateus 16. Gente, eu vou ter que colocar Mateus 16, 19. Eu uso muito esse texto em batalha espiritual. Voltamos para Mateus 16, 19. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Você tem o poder, meu aluno, minha aluna, de desligar na terra. A mãe do estudante de direito tinha ligado uma maldição. Quando a maldição se concretizou, que ele lembrou que foi amaldiçoado, ele teve o poder de desligar. A filha conseguiu falar para o pai, pai, por favor, desliga essa palavra que eu nunca vou casar. Se o pai houvesse morrido, ela poderia ter desligado com o decreto. O rapaz procurou o pai que tinha amaldiçoado ele, disse que ele seria homossexual.
Se o pai tivesse morrido, poderia ter desligado. Então, nós temos o poder de desligar. Então, o que acontece? Você tem que pensar na sua vida como era alguns anos atrás e ir voltando no seu pensamento para descobrir quando começou a dar tudo errado nessa área. Quando começou a complicar. Talvez não tenha sido exatamente naquele ponto, mas você vai trazer à memória fatos que vão te lembrar da palavra de maldição ou das muitas palavras de maldição que foram liberadas a seu respeito. Nesse caso, é bom você ter, minha dica, tá? Um caderninho, eu sempre tenho um caderninho de anotação que está aqui do lado, um caderninho anotando, porque eu não confio em memória de curto prazo. Quando vem uma coisa na minha cabeça, eu anoto, tá? Para que eu vou guardar na memória? Perder um espaço precioso do meu cérebro para pensar em coisas mais racionais, e guardar coisas na memória, eu posso anotar e depois só voltar nas anotações e ler o que eu anotei, não é? Então, anote tudo para lembrar como era a sua vida, se você era fiel ou não a Deus, se você cometeu pecados, o que foi a legalidade que você deu para que essa maldição pegasse em você. E quando você fizer esse mapeamento completo, total, você vai acabar descobrindo aonde estão esses furos da bala, né? As palavras de maldição. E aí você vai poder cancelar em nome de Jesus. E aí eu vou te ensinar a cancelar. É uma oração simples. Você vai dizer o que você quer cancelar. Em nome de Jesus, eu cancelo agora a palavra que minha mãe lançou naquele dia lá na mesa, no jantar. Ela disse que eu seria um mendigo de gravata. Eu repreendo essa palavra, eu cancelo essa maldição na minha vida em nome de Jesus. Eu entendo que ela falou motivada por a emoção, mas eu não aceito que o inimigo use essa palavra contra a minha vida, porque eu não sou um mendigo de gravata, eu sou um homem de Deus, sou um missionário, eu estou aqui no campo missionário, eu sou um pastor, eu sou um profeta nessa região, nessa nação. Então, a partir de hoje, eu selo essa palavra, eu coloco sobre ela o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário e lavou todo o pecado, toda a maldição. E eu libero um decreto nesse lugar, que a partir de hoje, a minha vida vai mudar radicalmente e o que antes se tornou uma maldição, hoje se tornará uma bênção. Porque Deus colocou na minha posse o direito de escolher entre vida e morte, bênção e maldição que está lá em Deuteronômio 30:19. E eu faço uso dessa promessa de Deus. Eu escolho vida, eu escolho bênção para viver eu e os meus filhos e para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma oração nesses moldes, mais ou menos, tá bom? Isso é muito, muito importante. Talvez a sua dúvida seja, pastor, mas se quem me amaldiçoou, eu conheço, está vivo ainda, e eu for falar com ele, ele não quiser quebrar essa maldição, não tem problema, você pode fazer a oração fechando essa porta de maldição. Outra pergunta, pastor, mas se eu que liberei a maldição e nesse mapeamento eu lembrei que fui eu que falei, e isso veio contra mim, aí você vai pedir perdão para Deus. A tua oração vai ser, Senhor, eu quero fechar essa porta de maldição porque eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu falei de forma irracional, eu errei, eu fui levado pelas minhas emoções, eu permiti que Satanás usasse a minha boca. E eu quero cancelar, eu quero fechar essa porta. Eu já sofri demais com essa maldição. Senhor, eu quero abençoar aquela pessoa que eu lancei uma praga, uma palavra maldita. Eu quero abençoar aquela pessoa para que ele vá bem. Eu quero me desligar dessa maldição em nome de Jesus. É simples assim, tá bom? Uma coisa que eu sempre recomendo aos meus alunos, quando eu falo de quebra de maldição, é ore bastante, né? Ore todo dia, pedindo perdão a Deus, e ore santificando o ambiente da sua casa. Se você puder jejuar, jejue também. Nós temos no ITEP, aqui no site carloribas.com.br, no menu cursos, onde você comprou esse curso que você está assistindo, tem a especialização em intercessão profética. Se você puder fazer esse curso, é ótimo, porque ele te ensina a orar, jejuar, ungir com o óleo, é muito bom. Tem também a especialização em libertação, excelente. Te ensina a identificar demônios, a expulsar demônios, fazer orações de guerra, é excelente. Tem a especialização em angelologia e demonologia, que vai te ensinar quem são os anjos, quem são os demônios, como cada um age. Fundamental, né? E tem a especialização em tricotomia, que ensina você a entender o ser humano no campo espiritual. Espírito, alma e corpo, como funciona no ambiente espiritual, na batalha espiritual. São especializações excelentes, tem preços muito bons. E você pode ter conteúdo de matéria para você aprender a lutar e fazer a sua vida deslanchar.
Eu também tenho uma escola, vocês sabem bem, que se chama CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. O site cetibe.com.br, cetibe.com.br. Se você puder acessar, fazer a sua inscrição, nós temos um curso lá, nível 1, online, com vários professores, várias matérias, como se fosse uma faculdade, para você aprender a ser um libertador. Agora, lá na página 9 da sua apostila, tem uma coisa muito importante que eu quero terminar essa aula, essa masterclass, né, esse curso online, com essa página, a 9. Como atrair a bênção de Deus? Como que eu faço para atrair a bênção de Deus na minha vida? Para que o Senhor possa abençoá-lo da maneira contínua ou de maneira contínua e abundante, é necessário criar o hábito de liberar palavras de bênção. Olha que interessante. Lembre-se do primeiro texto que nós lemos, não é? Mateus 16, 19. Sobre termos, o poder de abrir e fechar as palavras de bênção e maldição. E lembre-se de Deuteronômio 30, 19, que temos a opção de escolher o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu tenho a opção de liberar palavras de bênção ou maldição. Né? Tem gente que se deu alguma coisa errada, já fica praguejando, amaldiçoando, praguejando. Você conhece alguém assim? Tomara que não seja você, né? Você tem a opção de falar palavras de bênção. Abençoar, abençoar, abençoar. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos extremos, você pode abençoar. Então nós precisamos mudar o hábito do que nós falamos. Você não quer emagrecer? Você não muda o hábito de comer? Você não quer ficar mais forte? Você não muda o hábito de exercícios? Você não quer ficar mais bem capacitado para o mercado de trabalho? Você não muda o seu hábito de estudos? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você vai ter que mudar o seu hábito de falar. Em vez de falar palavras de maldição, você vai passar a falar palavras de bênção. Ó, fiz uns exemplos aqui. Por exemplo, você pode acordar e falar assim, ó, hoje será um dia excelente, em nome de Jesus. Ou semana que vem tudo dará certo. Ou então, amanhã será melhor do que hoje. Olha assim, pessoas vão ser bondosas comigo. Eu sou um abençoado. A Bíblia fala isso. Diga o fraco, eu sou forte. Diga quem não é ninguém, eu sou uma grande nação. Então, nós temos que ter o hábito de falar palavras de bênção para mudar a nossa vida. Porque quando a gente fala palavras de bênção, há poder nas nossas palavras. E aí, tudo que nós falamos começa a gerar na nossa vida bênção, estabilização espiritual, santidade diante do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula, que coisas que são até corriqueiras, que você já sabia e que tinha esquecido, posso ter dado start para você colocar em prática. Eu quero agora poder orar por você e liberar palavras de bênção na sua vida, em nome de Jesus, ok? Feche seus olhos aí. Pai querido, eu estou aqui na condição agora não de professor, mas de profeta. Eu quero liberar palavras de bênção sobre a vida deste meu aluno, dessa minha aluna, que está aí do outro lado desta tela, assistindo por um celular, por um tablet, um iPad, ou um computador, ou até mesmo uma televisão conectada à internet. Está assistindo isso agora em casa, ou no trabalho, ou viajando. Não importa onde ele ou ela estejam. Eu quero liberar uma palavra de bênção, Senhor. Eu quero dizer que todas as dificuldades que ele tem vivido, que ela tem vivido, parem agora em nome de Jesus. Cessem agora. A dor, a doença, ela ou ele que às vezes, talvez no passado, até no passado recente, estava dizendo, essa doença que não sai do meu corpo, talvez ela tinha chamado de minha doença, essa minha doença, ou a pessoa que se amaldiçoou dizendo, esse meu salário de miséria que não dá para nada, que atraiu essa miséria, Senhor, em nome de Jesus, eu quero cancelar, eu quero anular essa palavra de maldição. Eu quero ajudar, porque eu tenho certeza que meu irmão e minha irmã estão orando agora comigo. Eu quero ajudá-los na fé e na intercessão, eu quero orar junto com eles agora. Eu quero cancelar na mesma fé toda a palavra de maldição que eles, porventura, no erro, no engano, na ignorância lançaram contra eles mesmos, ou que eles foram alvos de maldição.
e foram amaldiçoados por alguém. Senhor, nós queremos bloquear essas palavras e fechar essas portas espirituais, esses portais, cancelando em nome do Senhor Jesus todo o malefício que essas palavras malditas trouxeram. E eu quero agora, nesse momento, Senhor, liberar a bênção, Pai. A bênção da prosperidade, a bênção genuína do Senhor, a bênção que traz a transformação. Pai, a bênção, Senhor Deus, a bênção do dinheiro abençoado, do fruto do trabalho honesto, a bênção da saúde abençoada, fruto de uma vida saudável, de uma alimentação boa, da prosperidade do homem, a bênção do sono, dormir bem, em paz, como diz lá no Salmo 4, verso 8, a bênção do amor, da comunhão, a bênção do casamento, Senhor, o namoro santificado e abençoado, uma escola, uma faculdade sem perseguições ideológicas, religiosas, que possa ser uma bênção o curso que o teu filho e tua filha escolheram fazer, a bênção no trabalho, na profissão que escolheu, que seja uma bênção, Senhor, que não hajam perseguições no trabalho. Em nome de Jesus, eu libero bênção sem limites, sem medidas, Pai. A bênção da fidelidade, a bênção ministerial, que o ministério do teu filho e da tua filha seja profícuo, seja frutífero, seja abençoado, poderoso. Que o teu filho e a tua filha tenham palavras de sabedoria, palavras de conhecimento para transformar a vida de outras pessoas. Que os filhos dos teus filhos sejam alvo da misericórdia e da bênção do Senhor. Pai, eu abençoo, meu Deus. E se quem está assistindo esse vídeo, dessa aula, não te conhece ainda como Senhor e Salvador, é uma pessoa, talvez um católico não praticante, um espírita, um ateu, um crente desviado, quem sabe é um livre pensador e que quis aprender algo do que os crentes estão ensinando sobre esse tema. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor encontre o coração dessa pessoa e que ela tenha a chance de conhecer a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, como eu um dia conheci. E como fez a diferença na minha vida. E como eu saí do status de amaldiçoado para o status de abençoado pelo Senhor. Que esses teus filhos sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Sempre é muito bom ministrar uma aula para vocês. Um curso online ou um seminário online. Né? Eu gosto de chamar de masterclass, uma aula master. Eu tenho certeza que você aprendeu muito no dia de hoje. Por isso, fica aqui o meu abraço, a minha consideração a você. Você que é aluno de outros cursos do ITEP ou mesmo aluno de CETIB, obrigado. Obrigado pela sua fidelidade ao nosso ministério. Você que faz parte dos mantenedores do Ministério Carlo Ribas, Deus te abençoe poderosamente. Você que é uma ovelha fiel do meu ministério, muito obrigado pela honra de ser seu pastor. E você que me assiste no youtube.com/carloribas, todas as quartas-feiras, muito obrigado. Ou nas lives, ou em outros programas ou vídeos, muito obrigado. Continue assistindo, porque tem muita coisa boa lá para você. Que Deus te abençoe, eu te espero aqui nos próximos cursos do nosso ministério. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.